Bem? Tudo bem, você? É um prazer ter você aí. Obrigado, hein? Estamos já no YouTube. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma palestra do nosso Congresso Web. Temos hoje uma palestra muito importante aqui sobre tecnologia de aplicação. É um assunto que, inclusive, naquelas pesquisas que a gente faz no formulário de inscrições e tal, tem aparecido muita gente que gostaria de ouvir falar sobre esse assunto. Então, hoje nós teremos aí uma sumidade no assunto aqui, né? Nós queremos agradecer os nossos patrocinadores, patrocinador Silver, Air Tractor e CSA, patrocinador Bronze PwC e os patrocinadores X5, Avante, Travicar e Turbine Conversions. Agradecemos também aos nossos apoios de mídia, é uma equipe enorme aqui de perfis no Instagram, revistas, publicações, programas, que levam a informação a todos os cantos. Então, muitos de vocês estão aqui por terem visto a informação dessas palestras em algum desses meios aqui de comunicação. Alguns recados aqui antes de começar efetivamente, né? Nós temos aqui a medalha Flapinho, que foi lançada neste congresso. Já temos vários vídeos lá no Instagram, no canal do SINDAG, lá do Instagram, lembrando que o vencedor é o que tiver mais curtidas lá no Instagram. Então, dá uma olhadinha lá, veja os vídeos e curta lá o que você gostou mais, né? Ele vai receber uma medalha e uma maquete de um avião agrícola que é gentilmente ofertada aí pela Tangará Ação Agrícola. Essa medalha é um incentivo e uma homenagem às crianças que desde entendem, conhecem a aviação agrícola e entendem como a aviação agrícola está presente no nosso dia a dia, certo? Se você tem criança em casa, ainda dá tempo de participar, conversa com ela, faz o vídeo e nos envia, ok? Fotos, a sua foto no Congresso Web. Tire uma foto de você aí participando do Congresso. Você, seus colegas no trabalho, em casa, onde for, você e a telinha do computador, que é o nosso Congresso hoje, né? E mande, pode colocar na hashtag ali Congresso AVAG Web ou mandar para a gente através aí do WhatsApp, enfim, como você preferir, ok? As orientações para a nossa tarde de hoje são, sim, de costume, haverá um link da lista de presença disponível no chat do YouTube, é importante vocês assinarem a presença. Nós temos 2 grupos de mensagem no WhatsApp ou no Telegram, que são grupos onde a gente também divulga as informações dos eventos. Então, se você quiser, né, se coloque num desses grupos lá, tem o link no final da ficha de presença, tá? E perguntas durante a palestra, vocês podem enviar, colocar ali no chat, que serão respondidas ainda durante a palestra. Nós vamos encaminhar aqui para o Dr. Fernando e ele vai nos responder as perguntas, certo? A palestra de hoje, então, ela tem um apoio aqui da Agroefetiva e da Corteva, a quem a gente agradece muito por estarem aqui proporcionando para a gente essa importante palestra, que vai trazer inovações que existem, né, que estão aí para melhorar a qualidade e a segurança das aplicações aéreas. Certo? Um tema extremamente importante, né, para todos nós. Nós temos aqui junto conosco na sala do Zoom alguns associados do SINDAG e também um representante da Corteva, o Jair. Jair, a palavra está à sua disposição. Se você quiser, só abre sua câmera e seu microfone aí, que
pode dar o seu recado, certo? Aliás, a qualquer momento, né? Não só agora, quando quiser. Então, só agradecer a oportunidade de vocês. A gente entende quanto é importante a gente estar trabalhando junto com toda essa área, e a gente acredita que essas informações que o Dr. Fernando vai estar passando hoje aqui são extremamente importantes e vão ajudar muito no dia a dia de quem trabalha com aviação, com aplicação de agroquímicos em geral, e aproveite ao máximo, façam questionamentos, perguntem tudo que vocês têm dúvidas, e a gente vai estar aqui apoiando da melhor maneira possível, tá? Obrigado. Ótimo, muito obrigada. E mais uma vez aí, obrigada pelo apoio aí para tornar possível essa palestra, né? O doutor Fernando, então, é engenheiro agrônomo, é doutor no tema adjuvantes e tipos de formulações nas características de aplicações de inseticidas e fungicidas, tem mestrado também na área de avaliação de adjuvantes na deposição e deriva em aplicações aéreas e terrestres. Foi pesquisador visitante na University of Nebraska, nos Estados Unidos, né, também com ênfase em atomizadores rotativos e pontas hidráulicas para aplicações aéreas. E desde 2016 é pesquisador em tecnologia de aplicação na agroefetiva. Esse, obviamente, é um resumo muito breve do currículo do Dr. Fernando, né? Tenho certeza que tem muito mais coisas para a gente destacar aqui. Eu vou, então, passar para o doutor Fernando imediatamente, né? Deixar aqui espaço para ele compartilhar a tela dele. E lembrando, então, mais uma vez, só de que vocês coloquem essas perguntas. Quem está aqui no chat pode fazer, aqui no Zoom, pode fazer essa pergunta de viva voz, só se identifica aqui no chat que gostaria de fazer uma pergunta, né, para a gente organizar. E o pessoal do YouTube coloca as perguntas lá que a gente vai repassar aqui para o doutor Fernando, certo? Muito obrigada, doutor Fernando, e fique à vontade, a palavra é sua. Marília, muito obrigado. Gostaria de saber se a minha tela já está sendo compartilhada. Sim, está sim. Tá legal, então. Bom, quero agradecer novamente ao convite, Marília, feito pelo SINDAG, né? A você, ao Júnior, ao Gabriel. Agradecer também à Corteva pelo apoio, né? Para a realização dessa palestra, que tem como tema hoje as boas práticas em tecnologia de aplicação aérea. Então, eu acho que é um tema super atual, super importante para o setor, porque quando a gente fala em tecnologia de aplicação aérea e boas práticas, a gente fala em qualidade e também segurança, né? Isso envolve segurança ambiental, segurança alimentar, segurança das pessoas envolvidas, e esse tipo de informação acaba, né, acrescentando conhecimento e informações para todo o setor. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade aí, né? E comentários também são bem-vindos. Experiências a gente sempre tem o intuito de estar compartilhando. Pessoal, antes de começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de agradecer a nossa equipe de pesquisadores, né? Ao Alisson, ao Rodolfo, ao professor Ulisses Antoniassi, né? Eu estava até conversando há pouco com o Júnior, falando um pouco das atividades que a gente já realizou de eventos, né? Com o setor aeroagrícola. E são pessoas que sempre fazem parte de todas as pesquisas que a gente realiza. Então, falando um pouquinho da agroefetiva, né, dos trabalhos de pesquisa e extensão que a gente faz, nós trabalhamos, por exemplo, com vários aspectos ligados às boas práticas de aplicação. Então, pesquisas, por exemplo, de deriva em túnel de vento, pesquisas laboratoriais relacionadas a caudas de pulverização, né, caudas de aplicação, pesquisas de campo, com deriva, deposição, isso falando de aplicação aérea, com avião, com drone, terrestre, né? E os eventos de extensão rural, onde a gente tem a oportunidade de levar esse conhecimento que é adquirido nas pesquisas. E um pouco também das nossas experiências, né, de formação. Então,
o Rodolfo, por exemplo, que faz parte da equipe, fez uma parte do doutorado dele na Austrália, com aplicação aérea. O Alisson fez nos Estados Unidos também, em Ohio, com aplicação aérea e terrestre. Eu estive em Nebraska. O professor Ulisses, por exemplo, na Inglaterra, e tem experiências vindas da China, com drones. Então, é essa bagagem, né? Aos poucos a gente vai adquirindo e adaptando para as condições brasileiras, para que a gente tenha cada vez mais embasamento para as nossas aplicações serem cada vez mais seguras e cada vez com mais qualidade, que é o tema de hoje, né? Bom, para resumir o que nós vamos conversar nessa tarde, a gente vai começar com uma introdução, onde a gente vai comentar o que é e onde está a tecnologia de aplicação, os desafios que a gente tem pela frente, pensando na sustentabilidade do setor, né? E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente imagina a aviação daqui a muitos anos, né? Então, nossos filhos, nossos netos, que a gente vai fazer agora para que isso tenha sustentabilidade, como em qualquer atividade que a gente pensa aí no nosso dia a dia. Bom, depois dessa introdução, onde nós vamos falar desses aspectos, nós vamos falar sobre os pilares para a gente ter qualidade e segurança nas aplicações e já indo para o final das conclusões dessa conversa. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente sempre discute, né? Fala-se muito em tecnologia de aplicação, né? Em alvo, em momento, né? Mas vem aquela pergunta, o que é nos dias atuais? Atualmente, a gente define tecnologia de aplicação como um conjunto de conhecimento. Quando a gente fala em tecnologia de aplicação hoje, a gente precisa entender de formulações, de técnicas de redução de deriva, de adjuvantes, de condições meteorológicas, de alvo. Então, esse conjunto de conhecimento, quando aplicado para ter uma aplicação correta, uma aplicação segura, respeitando as boas práticas agrícolas, compõe o que a gente chama de tecnologia de aplicação. E isso foi evoluindo e continua evoluindo ao longo dos anos, né? E é fortalecido através dessas pesquisas, das experiências que a gente vai adquirindo. Bom, sabendo o que é tecnologia de aplicação, a gente precisa entender aonde que ela está presente quando a gente fala de aplicação aérea. Então, eu trouxe uma foto aqui para ilustrar, né? E se a gente for pensar onde tem tecnologia de aplicação nesse exemplo, onde a gente observa essa aeronave agrícola fazendo uma aplicação, a gente tem tecnologia de aplicação em vários pontos. Então, eu tenho, por exemplo, o processo de geração de gotas, e isso tem interferência da cauda que eu estou aplicando e da velocidade de voo, bem como do ângulo dos bicos, por exemplo, né? Aí tem muita tecnologia de aplicação. A gente tem dentro do Hopper, então, a interação entre as formulações e os adjuvantes também interfere na tecnologia de aplicação. O que a gente chama de recurso humano e tecnologia de aplicação também é fundamental quando a gente fala em boas práticas de aplicação, né? Então, por exemplo, tecnologia de informação, o uso do GPS, do controlador de fluxo e fluxômetro, dos mapas de aplicação, tudo isso é parte de um processo de evolução que torna as aplicações aéreas cada vez mais precisas, né? E quem investe em tecnologia de informação, eu acredito, né, que está na frente, né, quando a gente fala em aplicação aérea. E recurso humano também, né? Investir em treinamentos, em conhecimento, isso é muito importante para o setor. Quando a pessoa migra, por exemplo, de uma aeronave a pistão, para uma turbohélice, tem todo um conjunto de tecnologia de aplicação que deve ser compreendido. Depois a gente tem o ambiente
interferindo também na tecnologia de aplicação, aí a gente vai falar daqui a pouco de condições meteorológicas, por exemplo, e logicamente, né, pessoal, a gente precisa entender do alvo que a gente que a gente visa atingir. Essa semana mesmo semana passada, né, falou-se muito em gafanhotos, então é um alvo, mas pode ser a ferrugem da soja, pode ser o bicudo do algodoeiro. Então, para cada situação, a gente vai ter uma estratégia, uma tecnologia de aplicação específica. Bom, não dá mais, né, para a gente falar de aplicação aérea sem pensar em drones. E todos aqueles conceitos que a gente tem na aeronave, eu só estou mudando a foto, né? Vocês conseguem perceber isso. Quando eu mudo do avião para o drone, aqueles itens que compõem a tecnologia de aplicação também estão presentes. Eu deixei em vermelho aqui o recurso humano, né, e a tecnologia de informação, mas ele também está presente quando a gente fala de aplicação com drone. Pode estar em solo, né, como a gente pode ver na foto, mas ele está presente. Até coloquei um QR Code aqui. Quem tiver interesse depois pode acessar o link no YouTube, que vai ficar salvo, e dar uma olhada no trabalho a respeito dessa modalidade de aplicação que a gente publicou recentemente. Pessoal, nós falamos o que é a tecnologia de aplicação, onde ela está, agora a gente precisa falar dos desafios para entrar nesse assunto de boas práticas, né? E quando a gente fala em desafio da tecnologia de aplicação, né, são vários desafios que a gente tem, na verdade, mas um deles, que a gente sempre busca, é o aumento da capacidade operacional. Então, a gente sempre... em uma aplicação, a gente quer buscar formas, né, ferramentas, para aumentar a capacidade operacional. Como eu vou fazer mais hectares por hora, tendo qualidade, tendo segurança? Então, esse é um dos desafios que nós temos. A melhoria do desempenho fitossanitário também é um desafio da tecnologia de aplicação. Como eu vou controlar aquela doença, aquele inseto, né, de forma mais eficaz? Essa é uma luta, né, que a gente tem constantemente. Alvos difíceis. A gente tem visto, por exemplo, plantas de difícil controle, doenças de difícil controle, e a tecnologia de aplicação, aviação agrícola, aplicação terrestre, tem um papel fundamental nisso, né? A gente precisa trabalhar as estratégias para conseguir. Um assunto relativamente, não dá mais para dizer que é novo, né? Um assunto, eu diria, muito atual, que nós temos como desafios da tecnologia de aplicação é a convivência com polinizadores. Toda aplicação que nós vamos fazer, nós precisamos sempre pensar que aquele produto aplicado, aquela aplicação, ela deve controlar o alvo, né? A gente não pode aceitar mais que tenha problema, por exemplo, com polinizadores. E quando a gente fala polinizadores, pode pensar em abelhas criadas, abelhas nativas, né? E nós temos feito trabalhos, nós temos feito estudos, inclusive em parceria com o Sindiveg, para trazer mais alternativas ainda para a gente ter ferramentas, estratégias para esse cenário que a gente mencionou. Manejo da resistência é outro desafio, né? O que a gente vai ter de ferramentas, o que nós vamos poder fazer para conviver com esse cenário de resistência aos produtos, de pragas, doenças, plantas daninhas, né? E, por fim, pessoal, como desafios que a gente tem, nós sempre precisamos fazer aplicações em que tenha redução do impacto do ambiente, né? E redução do risco de deriva. É o que a gente vai conversar mais adiante, tá certo? Então, em resumo, o que a gente precisa alcançar, né? E o que a gente tem caminhado e trabalhado para sempre ter equilíbrio é o desempenho da aplicação e, ao mesmo tempo, a segurança da aplicação. É aquela velha história, né? De você fazer uma aplicação
e ela cumprir o objetivo esperado, não causar, por exemplo, problema no entorno, seja incidentes com polinizadores, que a gente acabou de mencionar. Esse equilíbrio, essa balança, ela precisa estar sempre, assim, em equilíbrio mesmo, para que a gente não pese muito para um lado e nem para o outro, né? Para que a gente tenha, ao mesmo tempo, qualidade e segurança, né? E que seja economicamente viável também aquela atividade. Bom, feito essa discussão inicial sobre o que é tecnologia de aplicação e os desafios que a gente tem pela frente, a gente pode entrar, então, no assunto de hoje, né? Que são as boas práticas de aplicação. E quando a gente fala em boas práticas, nós temos 3 pilares que dão sustentação às boas práticas na tecnologia de aplicação. Por que 3 pilares, pessoal? Eu vou fazer uma analogia aqui. Se a gente tiver, por exemplo, uma mesa, né? E se ela tiver 4 pés, pode ser que ela fique pensa, né? Que pese mais para um lado, que ela não esteja em equilíbrio. Quando a gente tem 3 pilares, a gente sempre vai ter uma sustentação daquela mesa. E quando a gente fala em boas práticas agrícolas, é muito parecido, né? Quando a gente tem 3 pilares, e dentro de cada pilar a gente tem alguns itens que nós vamos conversar, a gente tem o que a gente chama de boas práticas, né? Na tecnologia de aplicação. Esses pilares são a gestão da informação, as condições meteorológicas para as aplicações e o uso do que a gente chama de TRDs, ou técnicas de redução de deriva. Primeiro pilar, então, né? Gestão de informação. O que seria a gestão de informação? É a gente trabalhar de maneira adequada com as ordens de serviço. Então, por exemplo, nas ordens de serviço, a gente entender o entorno das aplicações para saber, por exemplo, se tem um apiário, se tem uma mata, se tem uma área de preservação permanente, né? Ter as indicações dessas estratégias que a gente adota para as boas práticas de aplicação nos relatórios que a gente emite, trabalhar com mapeamento das aplicações, sempre respeitando a legislação também faz parte da gestão da informação, e bem como trabalhar de acordo com as bulas dos produtos que nós vamos discutir, né? Eu estou falando os itens aqui de forma rápida, mas nós vamos discutir esses itens, né? As bulas, por exemplo, elas têm vindo cada vez mais completas, com mais informações de tecnologia de aplicação. Antigamente a gente tinha uma bula super genérica, né, com 2, 3 parágrafos, e hoje a gente já tem bulas bem mais completas, atualizadas, com 2, 3 páginas, para nos dar embasamento para as aplicações serem mais seguras, terem mais qualidade, né? Isso tem um amparo legal, o que é positivo. Inclusive, algumas, vou mostrar um exemplo, trazem exemplos de faixas de segurança que, dependendo da tecnologia de aplicação que a gente utiliza, pode ser maior ou menor. Isso é muito interessante, muito positivo para o setor, né? Conhecer o entorno é super importante, né? Saber aonde tem algo de deriva, por exemplo, e com todas essas informações a gente determina se é necessário ou não deixar faixas de segurança, quais vão ser essas faixas, né? Esse seria o primeiro pilar, gestão da informação. O segundo pilar, que é de maior conhecimento, né? É com relação às condições meteorológicas. Então, nós temos condições meteorológicas adequadas para uma aplicação, isso envolve temperatura, umidade relativa e vento. E agora, quando a gente fala em vento, não é mais só aquela velocidade adequada para uma aplicação, mas sim a direção, porque a direção do vento, né, como vocês sabem, é que determina para onde aquele produto, a deriva, por exemplo, ela é direcionada.
Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, pessoal, seria, então, o uso de técnicas para redução de deriva, que a gente vem chamando, né, de TRD, técnicas de redução de deriva. E isso inclui, por exemplo, espectro de gotas, composição da cauda, os parâmetros operacionais, altura, velocidade, pressão, né? E, claro, as condições meteorológicas adequadas para a aplicação. Então, isso compõe o tripé, né, das boas práticas de aplicação, tá certo? Nós vamos, dentro desses vários exemplos, a gente separou alguns, né, com imagens para facilitar o nosso entendimento. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente fala em faixas de segurança, desde 2011, por exemplo, eu participei mais no tempo da pós-graduação, né, do mestrado, do doutorado, eu participava, por exemplo, de ações do CAS, onde a gente viajava o Brasil todo, ia nas empresas, comentava sobre a normativa número 2 do MAPA, e tem outras entidades, né, vários setores que trabalham nesse sentido também, mas existe, então, quando a gente fala em faixa de segurança, uma legislação específica que traz alguns cuidados e as faixas de segurança que a gente deve deixar em aplicações aéreas. Então, por exemplo, se eu for aplicar próximo a uma cidade, a gente sabe que a distância mínima, né, para realizar essa aplicação é de 500 metros. Se for, por exemplo, de uma moradia isolada, a pessoa mora num sítio, né, próximo àquela residência, tem uma área de soja, uma área de eucalipto, qual a distância que eu preciso deixar daquela residência? É 250 metros. Se for um apiário, por exemplo, né, muito comum isso, vou fazer uma aplicação na cultura dos citros, ou na cultura da cana, eu sei que tem um apiário ali na região, então eu preciso deixar uma distância mínima de segurança também. E é interessante, nós vamos conversar um pouco disso, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, com relação a apiários, né, desse trabalho que eu mencionei que a gente tem feito, existe um horário que torna a aplicação mais segura, isso envolve o comportamento do inseto, né? Existem estratégias que a gente pode tomar em conjunto com o apicultor, são várias ferramentas que tornam aquela aplicação mais segura, que não dá para passar a discutir todas, né? Mas que é bom deixar claro que existe e que elas podem ser aplicadas. Aqui eu trouxe um exemplo. Então, se existe, por exemplo, uma área onde você realizou uma aplicação, tem aí essas faixas em verde mais destacado, com algumas faixinhas cor-de-rosa, né? Ali significa que a aeronave aplicou. A gente precisa deixar uma faixa de segurança, né, daquela moradia isolada, por exemplo, e a legislação fala que é de 250 metros. Então, por isso até que nesse exemplo aí, provavelmente não houve aplicação nessa última parte da lavoura, que a gente vê que tem cultura, mas não tem aplicação em cima, tá? Bom, a gente falou de faixas de segurança. Agora, um assunto que é super atual é com relação ao estudo do entorno e da comunicação com as pessoas que possam ter, por exemplo, culturas ou apicultura próximo. Então, aqui a gente tem um mapa, vocês estão vendo uma área marcada em amarela. Vamos supor que esse seja um talhão que nós recebemos lá na ordem de serviço para realizar a aplicação. Antes de fazer a aplicação, o que a gente precisa saber para que a gente não tenha problemas de ordem, por exemplo, seguindo esse exemplo, né? Se houver uma colmeia, o que a gente pode fazer antes para não ter problema? Ou se tiver uma residência, para que a gente siga a legislação. Então, o primeiro ponto é saber onde eles estão. Isso faz parte de um planejamento
do agricultor, da usina, das associações de classe, né, de se comunicarem e a gente saber de antemão que ali próximo, ao redor daquela área onde nós vamos fazer a aplicação, existem alvos, vamos dizer assim, ou existem locais que não pode ter, por exemplo, deriva da aplicação. E a partir daí a gente consegue adotar as medidas de proteção. Por exemplo, deixar as faixas de segurança, que nós mencionamos, observar as bulas dos produtos e observar se tem alguma informação a respeito disso. Fazer a comunicação com o apicultor, por exemplo, você comunica que vai fazer uma aplicação, ele pode tomar algumas ações, como fechar a colmeia. Existem várias estratégias, se alguém tiver dúvida, a gente pode conversar depois sobre isso, né? Mas que evita, por exemplo, que o inseto esteja na área no momento da aplicação. O horário da aplicação pode ser planejado também. Então, isso tudo depende, logicamente, de um estudo do entorno, tá certo? Bom, outro exemplo, dentro daqueles pilares que a gente falou, né? A gente falou desses dois exemplos anteriores, fazem parte da gestão da informação. Aqui a gente já vem falando um pouco de, por exemplo, técnicas de redução de deriva, que é com relação ao espectro de gotas. Então, a gente sabe que dependendo do tipo de ponta, da cauda, do modelo da aeronave, do ângulo de deflexão da ponta ou do ângulo da pá do atomizador, essa pulverização vai ter um determinado espectro de gotas. Eu coloquei um exemplo de papel hidrossensível, mas nós sabemos que não é ferramenta, não é uma ferramenta precisa, tem sido muito usada mais para demonstrações, né? Por isso que a gente está vendo aqui. E aí a gente tem gotas maiores, dependendo da tecnologia de aplicação, ou gotas maiores. E esse tamanho de gota determina vários parâmetros, cobertura, penetração, mas nos auxilia também, como a gente está falando de boas práticas agrícolas, na definição, por exemplo, das faixas de segurança, se naquela aplicação for o caso de nós deixarmos essas distâncias sem aplicação. Então, isso tem muita interferência no que a gente chama de boas práticas de aplicação. Tá legal? Bom, pessoal, e a gente sabe o seguinte, toda vez que a gente tem um percentual de gotas muito finas numa aplicação, o índice de deriva, ou o potencial de deriva, ele é maior. Quando a gente tem uma redução, né, desse percentual de gotas muito finas, o índice de deriva diminui. Isso tem uma correlação positiva, né, e forte entre os dois temas. Então, se a gente precisa fazer uma aplicação, por exemplo, numa área que você precisa de mais segurança, você aumenta o tamanho de gotas. Se você precisa de uma aplicação com mais cobertura, maior penetração, e você tem uma boa condição meteorológica, sem risco para o ambiente, você trabalha com uma gota mais fina. E isso é parte dos ajustes da tecnologia de aplicação, né? Isso a gente, o professor Cristoforetti, por exemplo, ele está online, sempre comenta e tem muita experiência nesse assunto, né? E é uma das bases da tecnologia de aplicação. Bom, não dá para falar de boas práticas agrícolas sem falar também de condições meteorológicas. Então, a gente ouve sempre falar, né? Sempre trabalhar com temperatura menor que 30, umidade acima de 50 e velocidade média do vento entre 3 e 10 km por hora. Por que a gente fala velocidade média? Porque na prática a gente sabe que tem rajada um pouquinho mais forte, às vezes o vento diminui um pouquinho, mas na média é sempre bom trabalhar dentro desse valor. E nunca, pessoal, aplicar com condição de inversão térmica, seja com drone ou com avião, né? A gente às vezes tem aquela ideia de que a ferramenta que a gente está utilizando direciona as gotas mais para o alvo, mas com inversão térmica
térmica, né? Aquele momento de estabilidade ali atmosférica é sempre um risco maior das gotas ficarem em suspensão e serem levadas para fora da área-alvo quando a gente tiver uma corrente de vento. E, como a gente já conversou anteriormente, a direção do vento ela é muito importante atualmente para a gente saber se ocorrer deriva, para onde aquela deriva vai. Aqui eu tenho uma foto, né, mostrando um exemplo de momento em que estava ocorrendo a inversão térmica, então a gente vê aquela camada fininha de neblina ali parada sobre a superfície. Muita gente às vezes acha que sem vento é uma condição boa para aplicar, mas é o contrário, né? É um momento que a gente não deve aplicar, que tem que tomar bastante cuidado. Bom, a gente já falou de vários pontos, a gente já está indo mais para o final da nossa conversa, mas um assunto que não pode ser deixado de lado, pessoal, é a interpretação e a utilização das bulas. Eu falei para vocês que estão vindo cada vez mais completas. Eu peguei um exemplo aqui de um inseticida chamado Closer. É um inseticida para o controle de pragas, como, por exemplo, a mosca branca, né? E é interessante que a bula já traz várias informações. Então, por exemplo, dependendo do tamanho da gota, né, da classe de gota que a gente está utilizando, a bula do produto ela já traz uma distância de bordadura, né, que nesse caso é chamado, que a gente deve respeitar. Então, por exemplo, se for gota entre fina e média, 95 metros. Se for gota de média grossa, 55 metros. Ou seja, já se tem aquela consciência de que, dependendo da tecnologia de aplicação, existe uma distância segura, por exemplo, para que a gente realize aquela aplicação quando a gente respeita esse pacote que compõe as boas práticas agrícolas. E isso é muito interessante, é uma coisa que a gente vinha buscando, trabalhando há anos, né, para que fosse levado em consideração, para que haja essa flexibilização e esse amparo legal para o aplicador, né, aeroagrícola, para tomada de decisão e decisões, decisões no dia a dia das aplicações. Além da informação que a gente mencionou, tem informação da taxa de aplicação que é recomendada e muito interessante também, pessoal, traz informações considerando, por exemplo, a questão dos polinizadores. Então, por exemplo, eu peguei uma linha lá da bula que diz assim: durante o florescimento da cultura, o produto pode ser aplicado somente após o pôr do sol. Por quê? Porque naquele momento a gente não vai ter, por exemplo, abelhas na área, né? E isso traz segurança para a aplicação. Então, existem já muitas informações e essas informações podem ser utilizadas, devem ser utilizadas como uma ferramenta a mais no amparo legal que a gente tem. E sempre lembrando, a gente tem aquelas informações na bula da distância, mas quando a gente tiver uma legislação mais restritiva, por exemplo, a IN2 do mapa que a gente mencionou anteriormente, a gente deve seguir aquela legislação mais restritiva, tá? Bom, um outro exemplo que a gente precisa mencionar, e isso está muito ligado à gestão da informação, dentro daqueles 3 pilares que a gente conversou, é com relação à certificação aeroagrícola responsável, o CAS, que é um programa voluntário. Ele tem amparo com base em 3 universidades, né? Cada universidade com o seu representante, por exemplo, a Unesp de Botucatu, o professor Ulisses Antoniassi, em Lavras, o professor Wellington Carvalho, em Uberlândia, o professor João Paulo Cunha, né? E dentro do CAS
existem várias premissas. Atualmente só existe a categoria certificada. Antigamente existia a categoria de nível 1, 2 e 3. E a empresa que decide por fazer parte do CAS, ela, além de passar por um processo de treinamento, é um treinamento imersivo, são 2 dias praticamente de atualização, de reciclagem de informações a respeito de boas práticas de aplicação, ela ainda tem que cumprir uma série de procedimentos no dia a dia, como, por exemplo, possuir alguns equipamentos, possuir equipamentos em bom estado, fazer anotações, por exemplo, da direção do vento no momento das aplicações e das condições meteorológicas. Passa por uma auditoria, onde uma pessoa vai até a empresa e observa a qualidade dos equipamentos, e tudo isso vai dando base para que a gente tenha uma aplicação aérea, um setor aeroagrícola cada vez mais forte, né, e embasado nessas boas práticas de aplicação. E muitas empresas utilizam o selo do CAS como uma forma de se diferenciar no mercado, e o que de fato e muitos clientes já valorizam mais aquelas empresas aeroagrícolas que seguem esses conceitos, né? Essas boas práticas prezadas pelo CAS, por exemplo, dentro desse item 6 que a gente mencionou. Tá certo, pessoal? E por último, para fechar, eu considero que a capacitação ela é muito importante. Então, aqui na foto, por exemplo, a gente tem um exemplo de um treinamento do lado esquerdo que nós fizemos lá no Rio Grande do Sul. Esse, inclusive, foi em parceria com a Corteva no ano passado. Então, investir em capacitação, em levar as novidades, atualizar conhecimento, né, dos pilotos, dos técnicos, dos agrônomos, das pessoas que tomam decisão é muito importante. A gente tem muita informação nova e isso é importante de ser levado até o usuário, a pessoa que executa a aplicação aérea no seu dia a dia. E um outro exemplo, a foto de baixo aqui, por exemplo, né, é uma foto que a gente pegou aqui da Aeroglobo, onde, inclusive, as pessoas que fazem os cursos, né, de transição ou de reciclagem, elas já têm um conteúdo sobre tecnologia de aplicação para ajustar os parâmetros para que, quando a gente voe, por exemplo, uma aeronave mais veloz, ela esteja capacitada para fazer uma aplicação com mais qualidade e com mais segurança, né? Ainda dentro do tema capacitação, para a gente fechar, é sempre importante a gente fazer os estudos de faixa de deposição, né? De inspeção de faixa de deposição, porque permite detectar, por exemplo, se está havendo vórtice de ponta de asa, vórtice de hélice, e esse tipo de problema pode causar maior risco de deriva, né? A gente deve sempre ajustar a largura de faixa para que a gente tenha uma faixa adequada e sempre oferecer um serviço de qualidade ao cliente e também ajustar o espectro de gotas para que a gente tenha uma aplicação com mais segurança, né? Quando a gente fala de IFD, uma inspeção de faixa de deposição, é um sistema novo no Brasil, né? A Agroefetiva que introduziu em 2017 isso aqui, e de lá para cá a gente tem tido resultados muito interessantes, né? Nós, por exemplo, melhoramos a uniformidade das aplicações em média em mais de 18%, e isso só tem a agregar quando a gente fala em aplicação aérea, tá certo, pessoal? Nos Estados Unidos já existia desde a década de 90, mas aqui é relativamente novo, mas tem trazido efeitos muito positivos. Bom, e para concluir, pessoal, eu trouxe uma imagem aqui de um material que vai ser lançado nos próximos dias,
é um livro sobre tecnologia de aplicação e boas práticas em aplicações aéreas, vai ser lançado pela Corteva. Nós participamos do processo de desenvolvimento e ele traz várias atualizações, várias novidades sobre o tema de hoje, tá? Depois, se alguém tiver curiosidade, pode entrar em contato conosco, que a gente passa mais detalhes. E para concluir, eu diria o seguinte: toda aplicação deve seguir as boas práticas agrícolas, isso é bom para todos, né? Para quem recebe o serviço de pulverização aérea, né? De aplicação aérea, para quem executa. A gente sempre deve considerar as exigências ambientais, então pensar em bulas, em normativas. Esse é um item muito importante, a gente deve sempre prezar por isso, né? Sempre capacitar as pessoas e as empresas visando as boas práticas de aplicação e sempre, é claro, né, pessoal, com base em pesquisa, para que a gente tome decisões assertivas e que nos dê o respaldo necessário para a nossa sustentabilidade, né, para a sustentabilidade do setor aeroagrícola. Tá legal? Agradecer novamente, Marília, o apoio, o convite de vocês, né, para a nossa participação aqui hoje e agradecer novamente ao apoio da Corteva por estar possibilitando essa conversa que nós tivemos nessa tarde. Tá legal? Muito obrigado. Ótimo. Nós aqui agradecemos a todos aí e já vou passar imediatamente para as perguntas. Temos várias perguntas aqui. É só registrar a presença aqui do Dr. Cristofoletti, se o senhor quiser se manifestar aí, Dr. Cristofoletti, só me dá um oi aí que a gente lhe dá a palavra, ok? Ok, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E é uma satisfação estar junto com o Fernando, o pessoal aí, porque sempre a gente, nas reuniões, nos encontramos e batemos um papo muito grande, tá? Então, fico observando, qualquer coisa a gente fala. Tá? Um abraço. Perfeito. Só lembrando que o Dr. Cristofoletti, ele nos honra aí com a presença dele. Ele é o medalhista, ele sempre diz que é o número 2, né, da medalha mérito da aviação agrícola, né, mas ele é o 1 e o 2 ali, os dois estão juntos, Dr. Eduardo Araújo e Dr. Cristofoletti, certo? É uma honra para mim. Para nós também. Vamos lá, vamos às perguntas então, certo? A primeira pergunta acho que é simples. Ela pergunta ela diz que é muito interessante e ela gostaria de saber como ela pode aprender mais sobre a tecnologia de aplicação aérea. Vocês devem ter cursos lá, né? Bacana, Marília. Bom, primeiro, professor Cristofoletti, uma satisfação estar aqui com o senhor também, viu? Uma pessoa que é referência no tema. E essa pergunta, Marília, eu acho que informações a respeito de aplicação aérea, a gente está tendo cada vez mais conteúdo. Eu gosto muito de um livro chamado de Tecnologia de Aplicação para Culturas Anuais, que está na 2ª edição, e tem muita informação bacana sobre tecnologia de aplicação aérea, e é disponível no site da FEPAF, Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais. Como eu acabei de mencionar, a Corteva está lançando um livro também sobre boas práticas em aplicações aéreas, né? É outra fonte de informação que a gente tem. E, sim, a gente tem cursos também, tem bastante conteúdo online agora, que trazem informações a respeito da tecnologia de aplicação aérea. Tá legal? Ótimo. Acho que respondeu bem. Fica a dica aí, então, pessoal, desses livros aí que o Dr. Fernando falou aqui, certo? Outra pergunta. A legislação determina distâncias mínimas de afastamento, mas em função do vento predominante, podemos usar o bom senso e aplicar aquela última faixa a menos de 250 metros? Olha, Marília, na verdade a gente tem que seguir a legislação, né?
enquanto a gente não tiver uma atualização, para que a gente tenha um amparo legal, é importante seguir o que está escrito, né? Quando a situação ela não se aplica à legislação vigente, porque a legislação ela é específica com relação aos alvos da aplicação, a gente pode, por exemplo, utilizar a bula dos produtos, né, como o exemplo que eu dei, trazer um exemplo interessante, conforme o espectro de gotas que a gente está utilizando, e, logicamente, né, com relação à direção do vento. Isso, com certeza. É uma situação, eu posso interferir aí, esse é um papel fundamental, Fernando. Só deixa eu complementar. Tem só uma pergunta aqui que eu acho que complementa essa, daí de repente já pode responder tudo junto. Ele complementa assim, ou mesmo a 500 metros da cidade, se o vento soprar rumo a ela, devemos não aplicar naquele dia. Então, acho que é uma pergunta que está no mesmo tema. Desculpa, doutor, professor Falete. Não, tudo bem. Esse é um papel, por exemplo, do técnico agrícola, que é uma pessoa que deve estar acompanhando a aplicação lá dentro, embaixo do avião. Tá? Então, ele assume nessa operação a responsabilidade técnica do engenheiro agrônomo, que é o responsável pela aplicação como um todo. E ele estando lá e atestando que, embora aquela faixa está a menos da faixa recomendada por lei, o vento estava nessa posição. Então, a aplicação pode ser feita com segurança, mas com uma pessoa de responsabilidade. Eu não sei atualmente quantos técnicos agrícolas acompanham a aplicação no campo, tá? Não fica só na pista jogando baralho com o pessoal, mas essa é a função que nós sempre imprimimos ao técnico agrícola. Ele vai acompanhando a operação, teoricamente, embaixo do avião, não embaixo para não pegar produto, mas acompanhando para e passo todas as faixas de aplicação, observando quando varia o vento, observando quanto a velocidade e direção. E nesse caso que foi citado, que o vento é favorável à não ocorrência de deriva, eu acho que ele, assumindo a responsabilidade, dentro do bom senso, tá? Eu acho que essa aplicação, desde que ele assuma essa responsabilidade, e aí tenha certeza que não vai causar problema nenhum. Essa é a minha opinião da responsabilidade técnica de um técnico agrícola que é o operador no campo, dentro da área de aplicação, respondendo às características técnicas impostas pelo agrônomo. É o meu ponto de vista. Certinho. Só um recado para o pessoal que está aqui no Zoom junto conosco, se tiver alguma pergunta, pode abrir a câmera aí, abrir o microfone ou colocar no chat aí, que também vão ser respondidas as perguntas, certo? Então, vamos lá, mais algumas aqui. Os mesmos conceitos de aplicação se aplicam tanto para aeronaves a pistão quanto aeronaves a turbina? Doutor Fernando. Boa pergunta, essa pergunta é excelente, Marília. Ontem a gente até participou de um curso aqui em Botucatu, né? Junto com o pessoal da Aeroglobo. E existem diferenças quando você sai do pistão e vai para a turbina. Então, é uma aeronave mais veloz, você tem, por exemplo, que fazer um ajuste do tipo de ponta que você está utilizando. Existe interferência, por exemplo, dos adjuvantes, conforme a velocidade de voo, pode mudar a característica, a forma de atuação na cauda. Então, é importante, Marília, quando a gente pensa em diferenças de aeronaves, é saber que a tecnologia de aplicação ela precisa, sim, ser adaptada para essas situações distintas, viu? Ok. Outra pergunta. Esse material que será lançado em parceria com a Corteva estará disponível para compra em alguma livraria ou mesmo no campus lá de Botucatu? Marília, a gente vai fazer alguns treinamentos em breve, né? A respeito de boas práticas de aplicação. Esse material
a informação que eu tenho é que ele vai ser disponibilizado aos participantes. E quem tiver interesse, eu acredito que, se entrar em contato conosco, a gente pode falar com a Corteva, não sei se o Jair ainda está presente. Sim. De repente, Já abriu o microfone aí, acho que ele... Então me ajuda aí com a resposta. Só para quem não identificou no começo, o Jair, ele é da Corteva, está aqui acompanhando a palestra. Obrigada, Jair, por favor. Obrigado a vocês. Só complementando, a gente deve estar fazendo alguns treinamentos, principalmente no Rio Grande do Sul, e as pessoas que tiverem treinamento, a gente vai estar disponibilizando, e quem tiver interesse, entrar em contato com o Fernando, comigo aí, que a gente, assim que tiver a parte impressa, a gente pode estar disponibilizando. Mas a ideia não é comercializar, a ideia é estar distribuindo para parceiros, para pessoas que têm interesse, e a gente vai estar ajudando o máximo possível aí, tá? Eu teria interesse em um deles, tá? Com certeza, professor. Já marca, não precisa marcar no gelo, mas marca na lousa. Com certeza. Tá ótimo, então. Mais uma informação aí. Vamos lá. Eu tenho mais duas aqui. Se alguém ainda tiver perguntas, por favor, sim, coloque no chat aí que a gente responde. Como tomar a decisão de aplicar um defensivo quando a temperatura está muito elevada? Usar o ΔT é um bom indicativo? Vamos lá. Se a temperatura estiver muito elevada, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. A gente nunca recomenda aplicar a mais que 30 graus de temperatura. E eu acho que, nesse ponto, que a aeronave agrícola, por exemplo, é um grande aliado da agricultura, porque muitas vezes a gente vai de manhã fazer algum trabalho, por exemplo, estudo de faixa, e às vezes, 8 horas da manhã, chega um avião lá e fala, olha, hoje eu já apliquei 300, 400, 500 hectares antes da temperatura chegar no limite máximo aceitável, né? Então, isso é eu considero um grande diferencial da aviação agrícola, que é aproveitar as condições meteorológicas que a gente precisa explorar. O ΔT é um referencial útil no dia a dia, mas a recomendação é seguir aqueles conceitos, né, os limites de temperatura, umidade e velocidade média do vento, e não aplicar conversão térmica, igual a gente tinha comentado. Esse professor Cristofoletti quer complementar também. Não, eu aproveitaria esse gancho seu no seguinte sentido, que se colocasse nos treinamentos, para os cursos de piloto, de empresas de modo geral, que se colocassem na ordem de voo, no serviço, o tipo de bico que está sendo utilizado, o fabricante, e as condições de velocidade de vento e inclinação. Porque, em função daquelas tabelas publicadas nos Estados Unidos pela USDA e alguns estudos feitos aqui no Brasil, você sabe que um determinado tipo de bico, uma determinada situação de voo, velocidade, angulação, ele vai produzir o espectro de gota, aquilo que você colocou na sua palestra, gotas, uma pulverização média, aí sim é uma pulverização média, uma pulverização grossa. Então, aquela classificação internacional, que se caracteriza uma pulverização, a gente, então, teria uma segurança muito grande caso ocorra uma determinada falha. Eu sei que naquelas condições de voo, aquela pulverização tinha aquela característica de tamanho de gota e espectro de gota. Então, isso seria, de uma forma, até como registro das operações, que se constasse desde a ordem dada pelo engenheiro agrônomo da empresa, que se constasse na ordem de serviço e fosse realmente atendida na hora da aplicação. Então, tendo esse registro, no caso da ocorrência, por exemplo, de uma deriva, ele teria, se aquelas condições de voo, aquela quantidade de produto aplicado que tivesse abaixo de tal tamanho que ocasionaria deriva, não estaria acontecendo. Então, isso é uma forma até de segurança para uma empresa bem constituída,
com um agrônomo responsável, citando essas informações, que são informações que já existem na literatura, tá? O que precisaria, de uma forma geral, aqui no Brasil, já comentei na palestra anterior, que tem muitos fabricantes de bico no Brasil que acabaram copiando os bicos americanos, no caso, praticamente os bicos chamados do CP, tá certo? Então, não sei se essas empresas no Brasil testaram os seus bicos, porque uma cópia é uma cópia. Pode ser até melhor que o original, mas enquanto não tiver os dados constatados disso, a gente tem que atender ao que ele faria, mas seria interessante, até com uma ordem de pesquisa, uma pretensa pesquisa desses laboratórios, seja de Botucatu ou de outras universidades, também tivesse essa característica de definir os espectros de gota gerado por esses bicos. É uma sugestão que eu deixo para a pesquisa, que foi o motivo da palestra anterior, mas que você, Fernando, que trabalha dentro da universidade, poderia auxiliar também esses fabricantes brasileiros e fazer com que eles tenham a mesma informação que tem o bico original da CP ou coisa que vale. Desculpa entrar no assunto, mas eu acho que seria uma hora interessante de mandar essa informação aí. Marília, sei que nós estamos no horário, mas só vou fazer um complemento aqui. Temos tempo, fica tranquilo. Temos mais 3 perguntas, inclusive, ainda. É interessante isso que o professor Cristofoletti falou, né? Inclusive, se o pessoal puder entrar no site do CAS, várias dessas informações, por exemplo, direção do vento, sentido de aplicação, registro das condições meteorológicas, estão lá na premissa, né? E isso é legal, que ajuda a você ter mais segurança do trabalho e serve como amparo legal também, como no caso de problema, como foi mencionado. E essa questão do espectro de gotas é interessante. Em 2015, eu estudei 7, se eu não me engano, atomizadores nacionais distintos, né? 7 marcas, e como a gente já esperava, para cada configuração muda o espectro de gotas mesmo, muda porque muda tamanho de pá, tipo de tela, material do rolamento, etc. Então, essa informação está publicada, mas tem muita coisa para ser feita ainda, com pontas, com mais situações de atomizadores. De fato, a gente tem um caminho aí, como bem colocado pelo professor, para ser trilhado. Tudo bem. Perfeito. Onde estão publicados, perdão, Maria, onde é que estão publicados esses dados, Fernando? Professor, no site da Agroefetiva a gente tem esse arquivo, mas eu posso enviar para o seu e-mail também. Se for possível, eu agradeceria. Assim eu vou juntando na minha biblioteca. Certo. Então, vamos mais uma pergunta. Esta avaliação de faixa efetiva realizada em campo aberto não teria valores diferentes quando aplicado sobre uma massa, entre parênteses, lavoura? Marília, a gente, quando faz esse tipo de estudo, a gente faz uma condição, talvez a palavra seja restritiva, assim, até inclusive é feito com vento de proa, né? Porque o vento de proa, ele permite detectar a raiz da falha. Então, se tiver um problema, por exemplo, na fuselagem, na raiz da asa, na raiz esquerda, ali, da asa esquerda, né, entre aspas, a gente consegue saber de onde o problema vem. E é uma situação um pouco mais difícil também de você ter aquela abertura maior da faixa. Então, a partir de um estudo de faixas, ou de um IFD, como a gente chama, a gente tem uma segurança de que aquela faixa está adequada para a gente fazer as outras aplicações nas lavouras. Se quiser fazer algum ajuste, aumentar um pouco, diminuir um pouco, a gente tem parâmetros com base na uniformidade da aplicação que a gente detectou nesses estudos para fazer esses ajustes necessários. Mas não tem problema fazer em campo aberto,
né? E você pode extrapolar depois esse conhecimento para as aplicações. Até porque a gente tem feito, né, já há 3 anos praticamente, e sempre temos tido assim, feedbacks positivos da utilização dessa informação depois. Certo. Então, vamos lá. Aqui são duas, mas eu vou fazer, acho que não são duas, dá para condensar tudo numa só. Em relação aos parâmetros básicos de aplicação, temperatura menor que 30 graus, velocidade do vento entre 13 e 10 quilômetros e umidade relativa acima de 55. Alguns órgãos fiscalizadores, como o IBAMA, prezam que devem ser seguidos os parâmetros da bula e não os básicos passados acima. O que pode nos dizer a respeito? Bom, as bulas, Marília, ela deve ser sempre consultada e elas estão sendo atualizadas, né? A gente tem tido mais informações. O correto é seguir as informações da bula, mas esses conceitos que eu passei, eles são os conceitos mínimos que a gente deve respeitar para uma aplicação com qualidade e segurança. Então, por exemplo, se ao invés de você trabalhar com 50% de umidade, você trabalhar com 55%, você está trabalhando, vamos dizer assim, com mais segurança ainda, né? Então, se a gente... As recomendações da bula, provavelmente vão ser condições meteorológicas até, vamos dizer assim, mais seguras do ponto de vista ambiental do que essas que eu passei. Não, eu não conheço alguma que seja o oposto. Ok. Então, aqui tem mais uma observação apenas, ele está parabenizando, excelente palestra. Só para lembrar, foram citadas o tema inversão térmica, aplicações de aviões e drones, mas essa lembrança deve ser estendida também aos aplicadores terrestres. Eu acho que é tranquilo, né? Apenas uma observação e um dos parabéns que chegaram aqui pela palestra. Exatamente. Hoje a gente acabou não dando muito foco em aplicação terrestre pelo tema, né? Mas muitos dos conceitos de aplicação aérea, elas servem também para aplicação terrestre, principalmente no que diz respeito a condições meteorológicas. Certo. Tem mais uma aqui, eu acredito que seja a última agora. O que dizer a respeito de baixar a vazão quando os parâmetros ficam limitantes? Quando a gente baixa a vazão, geralmente a gente precisa compensar a perda de cobertura reduzindo o tamanho de gotas, né? Então, vamos imaginar a aplicação de um inseticida, de um fungicida, onde eu opte por reduzir a vazão. Se eu não mudar o espectro de gotas, eu não trabalhar com gotas mais finas, a gente aumenta o risco de perdas por deriva ou evaporação, por exemplo. Então, nesse cenário, o risco é maior. Então, isso a gente precisa sempre ter em mente. Toda vez que você reduzir vazão e trabalhar com gotas mais finas, você tem que tomar mais cuidado com condições meteorológicas, como temperatura, umidade, vento, né, direção do vento, por causa desses motivos que a gente conversou, Marília. Isso a gente nunca pode esquecer. E por isso que muitas aplicações, muitas bulas, elas pedem aplicações com volumes um pouco maiores, para que a gente possa utilizar gotas maiores também e ter um nível de cobertura razoável para que aquela aplicação ela tenha segurança, mas também tenha eficácia, né? Certo. Bom, nós temos aqui conosco o nosso diretor executivo, Gabriel Colli. Eu vou pedir que ele faça a sua saudação, depois eu devolvo para o Fernando fazer as suas considerações finais, aí a gente encerrar. Antes, ainda só um recado, um reforço de um recado. Mandem as fotos de vocês assistindo aí ao Congresso Web, para a gente deixar depois no histórico desse congresso, que é histórico, né? E lembrem também de assinar a lista de presença lá, que está no chat, o link está no chat do YouTube, ok? Gabriel Colli, por favor.
Obrigado, Marília. Cumprimentar o Fernando. Muito obrigado aí pela disponibilidade de estar conosco aí. Obrigado mesmo, né? A gente acertou aí dias atrás para poder trazê-lo para o nosso Congresso Web. Agradecer muito a disponibilidade de preparar um material, né? De qualidade e principalmente instigar as pessoas a quererem saber mais sobre o tema, né? Porque a gente tem certeza absoluta que esse conhecimento aqui, nem de longe ele acaba aqui, né? A gente precisa de muito mais tempo para explorar esse tema. Isso é muito importante, que a gente tem sempre em discussão. A gente tem procurado nesse Congresso Web fazer um equilíbrio entre questões técnicas e de desenvolvimento de gestão das empresas. Tanto é que hoje essa palestra é totalmente técnica, buscando padrões técnicos, e amanhã a gente vai falar sobre gestão de cultura nas empresas, né? Como que a gente muda a cultura das empresas da aviação agrícola para pensar num formato de gestão melhor, né? Esse é o nosso objetivo. Então, te agradecer a Corteva, em nome do Jair, que está aqui conosco também, pelo apoio, né? Por estar próximo, porque a gente tem absoluta certeza que temos pensamentos comuns, né? Quando a gente fala em boas práticas. A gente tem dito muito, né? Eu tenho sempre falado e reforçado o que está lá no nosso planejamento estratégico 2022 do SINDAG, que é uma nova aviação agrícola. A gente estabeleceu como uma grande meta a ser perseguida, que até o final de 2022 a sociedade reconheça a aviação agrícola como uma ferramenta de segurança alimentar nesse país. Um pouco disso está acontecendo até agora, né? Nesse momento de pandemia, onde a gente tem tido algumas inserções muito interessantes, né? Basta ver esse momento da nuvem de gafanhotos, como a aviação agrícola foi lembrada, esteve presente, ainda está presente em todas as mídias, como uma das possíveis soluções. Então, é isso que a gente quer, só que para isso a gente precisa de tecnologia, né? E de padrão e de aplicação cada vez melhor. Por isso é muito legal ter na sala aqui o nosso grande José Carlos Cristofoletti, né? Para trazer sempre essa referência, né? Da construção que vem sendo feita há muito tempo. E eu sou muito fã, né? Que a gente tem que investir cada vez mais em pesquisa. A gente tem que pesquisar mais, a gente tem que estudar mais para ter cada vez aplicações melhores, porque não adianta a gente ter uma excelente campanha publicitária, por exemplo, se as aplicações são ruins. Então, o grande desafio nosso é fazer aplicações melhores, e aqui vai os parabéns a todo mundo que está aqui nos assistindo pelo canal do YouTube, que é muita gente, fazendo muita pergunta, que é muito bom, que a gente tem visto nesse congresso, né? Tenho falado muito com a Marília, que as pessoas têm parado para assistir o congresso, isso é muito bom. Todos os dias a gente tem 250, 230, 300 pessoas em cada palestra assistindo as palestras. Isso é muito bom. As pessoas estão preocupadas em fazer melhor. Isso é muito bom. Isso é um reconhecimento, isso é dar-se conta que a gente tem muito para evoluir ainda, e a aviação agrícola está evoluindo. Então, muito graças a profissionais como você, Fernando, e aproveito aqui encerrando para agradecer de novo, tá? O envio do livro, fazendo a propaganda aqui. Estou com o livro na mão aqui, o livro Entendendo a Tecnologia de Aplicação, porque eu sou agrônomo também, mas a gente tem que estudar mais. A gente precisa estudar mais e conhecer mais a tecnologia de aplicação. Por isso, nosso objetivo é trazer cada vez mais temas. Estamos aí, a gente espera poder aprofundar essa conversa com você, com a Corteva também, para nós fazer um curso mais longo, né? Aberto a mais pessoas também, que a gente possa trazer mais profissionais da área para trabalhar sobre o tema. Então, obrigado mesmo, tá? Por estar conosco aqui. Um abraço a todos, a gente possa fazer mais trabalhos em conjunto, e obrigado especial aos nossos associados que estão conosco aqui. Bom trabalho aí, Marília. Obrigado. Perfeito. Bom, então, considerações finais, Fernando. Jair também, se quiser deixar o seu recado final aí, fique à vontade. Só agradecer também a oportunidade novamente, e reforçando novamente, a gente deve estar, assim que a pandemia deixar, né, ou seja, autorizar, a gente deve estar começando a fazer uns treinamentos presenciais, realmente. O Fernando vai estar com a gente. São treinamentos bem interessantes, treinamentos bem importantes, e nesses treinamentos a gente vai estar disponibilizando esse livro que o Fernando comentou com vocês aí, e no que precisar da nossa ajuda, do nosso suporte, aí estamos à disposição. Obrigado. Ótimo. Fernando. Bom, eu quero agradecer novamente ao convite, Marília, Júnior, Gabriel. Sempre que possível a gente contribui, participa, né? E a gente tem feito várias coisas juntos aí. Agradecer novamente ao Jair e à Corteva pelo apoio, né, nessa participação, e por todo o trabalho que tem sido feito visando sustentabilidade.
assim como a gestão numa empresa é importante para a sustentabilidade, para a sucessão, essa questão de boas práticas, ela também é fundamental. E eu acho que faz parte desse objetivo que vocês têm aí para 2022. E como, inclusive, o Gabriel falou, todas as pesquisas que a gente faz, por exemplo, de modelagem de derivas, seguindo normas internacionais, com base em outras universidades, permite a gente conhecer, entender e ter segurança do comportamento daquela aplicação para dar embasamento para as informações de Google ou para os aplicadores fazerem as aplicações com segurança, com qualidade e todo o aspecto regulatório envolvido no uso dos defensivos agrícolas, né? Como maneira positiva associado à aplicação aérea. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. Tá certo. Agradecemos, então, muito ao doutor Fernando, ao Jair, representando aqui a Corteva, que foi um apoio importante nesse momento aqui, a doutor Cristofoletti, por ter estado com a gente, sua colaboração aí, muito obrigada, Gabriel, e a todos os presentes aqui, os nossos associados que estão aqui conosco na sala do Zoom, e a todo o pessoal que está lá no YouTube, tem bastante gente lá, pessoal comentando bastante, gostaram muito da palestra. Então, muito obrigada a todos. Vou fazer o comercial aqui da próxima palestra que nós teremos aqui no nosso Congresso Web. Amanhã à tarde teremos a palestra, então, essa que o Gabriel se referiu, que é uma palestra voltada à gestão, né? Então, o que fazer para mudar a cultura da empresa e melhorar a gestão. Teremos aqui um consultor, Dr. Roberto Scola, e o Gabriel Colli, que é o nosso diretor, que também trabalha nessa área de consultoria e gestão, e todos são convidados a estarem aqui conosco amanhã à tarde, no mesmo canal, no mesmo horário, 16 horas. Novamente, agradecemos aos nossos patrocinadores e aos nossos apoios de mídia. Muito obrigada a todos, boa tarde e até amanhã. Marília, mais uma vez, obrigado. Tenha uma boa tarde. Fique com Deus. Dá um abraço no Gabriel e todo mundo aí, tá? Certo, obrigado, senhor. Obrigado pela deferência. Tá? O senhor é sempre bem-vindo. Obrigado.